Deus abençoe. Passo para o diácono Ronan Samora, que vai estar selecionando a escola bíblica do Unical. Glória a Deus. Meus irmãos, nossa lição, essa lição desse trimestre, é uma lição que vem trazendo uma matéria, um tema, aonde a gente tem que ter bastante cuidado, bastante carinho, para a gente estar entendendo algumas coisas. Mandando aqui um abraço para os amigos, que estão aqui conosco. Um abraço aqui para o nosso irmão Divino, Nosso irmão Divino, que é lá do Cantinho Mineiro, Se eu não me engano, o Divino, ele é o dono do restaurante, é o gerente ali do restaurante, ali de Santa Cruz. Sempre está conosco nas lives, e participando, ouvindo a palavra de Deus. Também Andrade, os irmãos que estão chegando aqui no Instagram e os irmãos aqui do Facebook. Irmãos, esse trimestre nós vamos falar, nós estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, O livro do profeta Ezequiel é um livro onde a gente tem que ter bastante cuidado, a gente tem que ter bastante carinho para a gente estar entendendo esse livro. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, eles, grandes estudiosos, grandes oradores, eles têm na consciência da complexidade que se tem no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel tem muitas situações para ser interpretada. Nós sabemos que nós não podemos ler a Bíblia assim, de qualquer maneira. Nós temos que ter uma instrução, e quando nós não sabemos, alguém tem que nos ensinar, nos instruir. Não é verdade? Por onde nós temos passado, nós temos visto tanta coisa, gente falando dentro da igreja, gente ministrando, gente pregando, e às vezes ensinando errado e pregando errado porque aprendeu errado. Eu me lembro de certa vez, eu que trabalho andando por trecho, eu já morei em algumas cidades e até fora do estado, em Lafayette, Barroso, Espírito Santo, e um certo pastor que eu tive uma vez, eu me lembro que ele foi ministrar num domingo, e ele foi pregar lá no Salmo 42. E o Salmo 42 vai dizer: assim como o cervo brama por águas. E ali o meu pastor, em vez de ele ler servo, ele leu a palavra errada, ele leu servo. E fez todo o seu sermão em cima daquela palavra servo. Então ele começou a falar que o servo ele trabalhava, e que o servo ele ficava com sede, e ele queria correr atrás de água, buscar, e ele pregou porque falta de instrução. Não é verdade? Quantas vezes nós ouvimos pessoas, até pregadores, que pregam em grandes congressos do Brasil e do mundo, ministrando uma mensagem falando sobre Moisés, e falando que Moisés ele foi colocado no rio Nilo, no cestinho, foi colocado no rio Nilo, no cestinho, e quando que Deus ele muda a correnteza do rio. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê que Moisés ele não foi colocado dentro do rio Nilo. A gente cresceu aprendendo que Moisés foi colocado dentro do rio Nilo. Quando nós olhamos para Êxodo, nós vemos
que no Êxodo capítulo 2 vai dizer o seguinte: o homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e engravidou e deu à luz um filho, e vendo que ele era bonito, escondeu por 3 meses, e quando já não podia escondê-lo, pegou o cesto feito de junco e o vedou com pinche e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos na margem do rio Nilo. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, não diz que Moisés foi colocado dentro do rio Nilo. E quantas mensagens a gente ouve de grandes pregadores falando, que Moisés ele foi colocado dentro do rio e a correnteza, Deus segurou a correnteza, e com a oratória polida, uma retórica polida, eles pregam, mas muitas das vezes por não ter instrução, por não estudar e não saber. E é por isso que nós temos que atentar para quê? Para culto de ensino e para escola bíblica dominical. Você quer ver uma coisa que acontece corriqueiramente, e nós vemos isso dentro das igrejas? Algum irmão, alguma irmã que vai pregar sobre essa passagem aqui e fazem a interpretação errada e estão ensinando errado e instruindo, mas por falta de instrução. Por quê? Porque aprendeu errado e está ensinando errado. Não é porque é de sã consciência, mas é porque aprendeu errado, foi ensinado pelos seus pastores errado e ensinam errado. Não é verdade? Por isso a importância de nós estudarmos, examinarmos a Santa Escritura. Abra comigo aí, você que está em casa, em Marcos, no capítulo 14. Marcos capítulo 14, nós estamos fazendo essa introdução para nós entendermos quão importante é a gente fazer a interpretação correta da palavra de Deus, a interpretação, a hermenêutica, a exegese correta dos textos da Bíblia. Marcos capítulo 30, capítulo 14, versículo 30. Vai dizer assim, e respondeu-lhe Jesus, assegurou-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Quantas vezes nós ouvimos irmãos, irmãs, grandes pregadores, grandes oradores, ministrando sobre essa palavra e ensinando e instruindo que este galo era um animal, que um galo que cantava, um galo que cantava. E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, a gente percebe, irmãos, que este galo não era um animal, não era um galo de cantar. Então em Levíticos, no capítulo 11, em Levíticos capítulo 11, você depois estuda na sua casa, lá vai conter a lista de animais puros para consumo e de animais impuros. Agora, no tempo de Jesus, por causa da referência que se tinha em Jerusalém, não se podia, apesar do galo ser um animal puro para o consumo, não se podia criar galos em Jerusalém, na cidade. Não se podia criar galos. E nem o sacerdote poderia criar galos, ter um galinheiro em casa. E tem um documento judaico chamado Mitznah.
Este documento judaico chamado Mishnah, ele vai dizer o seguinte: mas por causa do templo e dos sacrifícios não se é permitido, o documento vai dizer o seguinte: não se é permitido criar galo em Jerusalém por causa das coisas sagradas, nem os sacerdotes poderiam criar em qualquer lugar na terra de Israel. Então esse documento, a Mishnah, ela dizia que não poderia se criar galos em todo o território de Jerusalém, em toda a cidade. Aí o irmão me pergunta: mas o que seria esse galo? A gente tem que entrar, para a gente fazer uma hermenêutica correta, nós temos que analisar o contexto histórico e o contexto literal, para a gente fazer uma interpretação correta. Quando a gente vai para o contexto histórico, a gente entende que no período nos tempos de Jesus, o Império Romano ele subjugava o povo. E o Império Romano, os judeus, eles dividiam a noite em 3 vigílias. E o Império Romano, Roma, dividia a noite em 4 vigílias, sendo ela a primeira vigília de 6 da tarde, de 6 horas, de 18 horas às 21, a segunda vigília de 21 a 0 hora, meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília de 3 da manhã às 6 da manhã. Esta vigília de meia-noite às 3 era chamada do primeiro canto do galo. E a segunda vigília, de 3 a 6, o segundo canto do galo. Nos tempos de Jesus, quando na troca, nessa primeira vigília, na 3 horas da manhã, na terceira vigília, se tocava uma trombeta que se chamava galicínio, e essa trombeta era tocada da Fortaleza Antônia, a casa do governador. Essa trombeta era tocada com o intuito de troca de turno dos soldados romanos, de maneira que quando essa trombeta era tocada, todo o território de Israel, toda a cidade ouvia aquela trombeta, aquele canto. E para a gente entender melhor essa situação, Jesus ele tinha sido levado para a casa do sumo sacerdote de Caifás. E o sacerdote não poderia ter galo em Jerusalém, no todo o território de Jerusalém, e na casa do sumo sacerdote, ainda menos poderia ter um galinheiro. E quando nós olhamos aqui em Marcos, abre comigo aí, Marcos no capítulo 13. Marcos, capítulo 13, para nós entendermos essa questão sobre como nós devemos fazer a interpretação correta da palavra de Deus. Marcos capítulo 13, versículo 35, vai dizer assim, portanto, vigiem, Jesus dizendo, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, expressão de tempo, meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. O Império de Roma, ele dividia a vigília à noite em 4 vigílias. Por isso que Jesus ele trata dessa forma. Quando nós olhamos lá em Marcos, no capítulo 14 e no versículo 30, nós vamos ver aqui, asseguro que ainda esta noite, antes que
2 vezes o galo cante, 3 vezes me negará. Jesus está dizendo do segundo canto do galo, da segunda trombeta. Ou seja, o primeiro de meia-noite às 3 e o segundo de 3 às 6. Então, exatamente às 3 horas da madrugada, Pedro canta, quase 3 horas, né? Beirando as 3 horas, chegando às 3 horas, Pedro nega Jesus 3 vezes, e quando Pedro nega Jesus 3 vezes, a trombeta toca, o galicínio toca, e aí Pedro se lembra das palavras que Jesus havia falado. Então nós temos que entender que para a gente fazer uma interpretação correta, a gente tem que ter consciência e fazer algumas perguntas para o texto. Porque a Bíblia, ela não foi escrita originalmente em português. A Bíblia, ela não foi escrita aqui no Ocidente. A Bíblia foi escrita no Oriente. A gente tem que considerar questões culturais da Bíblia Sagrada. A gente tem que considerar a questão de costumes para a gente entender alguns porquês da Bíblia. E a gente tem que entender que, como a Bíblia não foi escrita em português, existe uma coisa chamada expressões idiomáticas. Ou seja, são expressões que são ditas somente naquele dialeto, naquela língua. Exemplo, se eu virar aqui para os irmãos e falar assim: quando acabar a escola dominical, eu vou meter o pé e vou embora. É uma expressão idiomática. Os irmãos vão entender que eu estou falando que eu vou embora para casa. Agora, se você falar isso em inglês, lá nos Estados Unidos, como é que vai ficar? Como é que eles vão entender? Meter o pé, a expressão como eles vão falar, se eu for fiel no que eu estou falando, vai mudar o sentido para eles lá. Eles vão achar que eu vou chutar alguma coisa. E se eu tirar, não falar aqui, né, mudar a fala, eu estou mudando o que a pessoa falou. Então essa dificuldade que o tradutor ele encontra. Se eu virar para os irmãos e falar assim: ó, hoje depois do culto eu estou numa broca, os irmãos vão entender que eu estar numa broca é uma expressão idiomática aqui, né, no nosso cotidiano, e que eu estou com muita fome. Mas se eu falar isso em inglês, ele vai imaginar o quê? Não, como assim? Um homem transformar numa broca, ele é uma broca, ele não vai entender. E se eu virar e falar assim, em vez de eu falar eu estou na broca, eu falar assim, estou com muita fome, eu vou não estar falando o que o autor, o que o dono daquela fala falou. Então o tradutor, quando ele traduz a Bíblia do grego, koiné, do hebraico, né, ele tem algumas dificuldades, porque algumas palavras que se encontram no hebraico, no grego, koiné, não se tem no português. Então ele não pode mudar a palavra, mas se ele preservar aquela palavra na totalidade, ele muda o sentido do texto. Por isso que a gente vê muitas Bíblias, algumas com um raciocínio similares, e por isso que é a importância da gente estar estudando, da gente estar lendo, da gente estar cavando poço, para a gente estar entendendo essas questões aí, né? E quando a gente olha para o livro de Ezequiel, a gente entende que o livro de Ezequiel é um livro complexo demais, irmãos. A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que meditar na palavra de Deus. O livro de Ezequiel é um livro que não é fácil de você interpretar ele. O livro de Ezequiel, ele não é um livro fácil de interpretação. Deus abençoe aos irmãos que estão chegando aí. Deus abençoe Tiago, né? Deus abençoe a irmã Elane. Deus abençoe a Alessio.
Estamos transmitindo a escola pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Kawaii também, né, os aplicativos. Deus abençoe também o nosso amigo Delano. Então, o livro de Ezequiel, ele não é um livro de fácil interpretação. É um livro complexo, é um livro que a gente tem que interpretar ele com cuidado. E para a gente entender o livro de Ezequiel, a gente tem que conhecer sobre o cativeiro babilônico. Se a gente não conhecer, se a gente não entender sobre a ida do povo de Deus ao cativeiro babilônico, a gente vai ter dificuldade de entender o que está escrito no livro do profeta Ezequiel. Porque o livro do profeta Ezequiel, ele vai de encontro o cativeiro, o exílio do povo de Deus na Babilônia. E para a gente fazer aqui um plano de fundo, para a gente entender mais sobre esse livro, nós vamos ver que Deus ele chama Abraão. Os irmãos lembram, lá em Gênesis, Deus chama Abraão, sai da sua casa, do meio da sua parentela e vai para a terra aonde eu te mostrarei. De Abraão, Deus ele pretende fazer uma grande, e fez uma grande nação, de maneira que os outros povos eles olhassem para Israel e vissem em Israel uma referência de um povo abençoado, e que Deus verdadeiramente estava ali com aquele povo. Então eu vou abrir aqui rapidinho, você vai acompanhando, vai tomando nota aí, vai anotando direitinho, que é uma referência que depois você também pode estar usando para fazer um estudo, para montar um sermão, né? E para fazer aí o seu esboço. Em Gênesis, no capítulo 5, Gênesis capítulo 15 e versículo 17, vai dizer aqui, versículo 18: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei a terra, desde a tribo de Ribeiro do Egito até o rio Eufrates, a terra dos Ezeus, a terra dos Queneneus, a terra dos Camoneus e dos Hititas e dos Jebuseus. Deus, então, aqui a gente percebe que Deus ele faz uma aliança com Abraão em Gênesis no capítulo 15. Em Êxodo no capítulo 2 do Êxodo, capítulo 2 e versículo 24, 2:24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou da aliança que fizera Abraão, Isaque e Jacó. Em Êxodo capítulo 2, versículo 24, Deus ele se lembra da aliança. Em Deuteronômio no capítulo 28 e no versículo 1 e no versículo 15, nós vemos Deus ele falando ao povo da importância da decisão que eles deveriam tomar. Dependendo da decisão, eles seriam abençoados. Dependendo da decisão, eles seriam amaldiçoados. E aí Deus ele dá a opção: escolha a bênção, não escolha a maldição. No Levítico, no capítulo 25, em Levíticos capítulo 25, nós vamos ver as instruções que Deus ele manda, ele ordena para o seu povo. E uma das orientações da instrução que Deus orienta o povo era o ano sabático. Levítico capítulo 25. Lembrando que o povo ele estava vindo, né? Foi liberto, né? Saiu da escravidão do Egito e ia se peregrinar ali pelo deserto. Então eles precisavam de uma orientação, precisavam de normas, precisavam de lei, porque senão
né? Eles pensavam como escravo, andavam como escravo, tinha mentalidade de escravo. E Deus, então, ele instrui o povo e dá leis, e dá ordenanças e mandamento àquele povo. E uma dessas ordenanças está em Levítico, no capítulo 25, que vai falar sobre o ano sabático. Mas o que se consistia esse ano sabático? O povo plantava e colhia 6 anos. O 7º ano, Deus ele ordenava que o povo deixasse a terra descansar, porque eles iam viver do que Deus tinha abençoado. Deus ia prosperar a colheita, prosperar o gado de maneira tão grande que no 7º ano eles teriam que deixar a terra descansar, obedecendo essa ordenança de Deus. E o que o povo de Israel fez? O povo de Israel fez diferente. Eles plantam 6 anos e plantam 7 anos direto. E assim eles fazem durante 490 anos direto, sem deixar a terra descansar. E então nós vamos ver aqui em Levíticos, no capítulo 26 e no versículo 30 ao 35, Levíticos capítulo 26. Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí. Deus abençoe Igor, Deus abençoe Sabrina aqui no Instagram. Deus abençoe o nosso irmão Geraldo Silva também, que está aí conosco. Nós estamos estudando sobre o livro de Ezequiel, um livro complexo. Nós vamos falar alguma coisa aqui, deixar você aí, com vontade de aprender mais, de mergulhar nas revelações do Espírito Santo, e fazer aí o seu estudo, o seu devocional em casa, e começar a trilhar por esse caminho, o caminho da palavra de Deus. Levítico 26, versículo 30 ao versículo 35, vai dizer assim: destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso, empilharei os seus cadáveres sobre os ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruínas, arrasarei o santuário e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Dispararei você entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, suas cidades em ruína. Então a terra desfrutará dos seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará dos anos sabáticos, enquanto estiver a terra o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. E aqui em Levítico, Deus já levanta Moisés para profetizar: olha só, vocês vão desobedecer e vocês vão para o cativeiro. E quando a gente pega aqui os 490 anos e divide eles por 7, que era 7 anos, de 7 em 7 anos a terra tinha que descansar, 490 dividido por 7 vai dar 70. 70 foi os anos que o povo ficou cativo em Babilônia. E aqui Moisés está falando: enquanto você estiver cativo lá na Babilônia, eu mandei, a terra tinha que descansar. Vocês tinham que aprender a confiar e a descansar em mim, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu provedor, eu sou fiel, sou zeloso. Então, por conta da desobediência, vocês vão ser levados cativo. Enquanto vocês estiverem cativos, a terra vai descansar os 70 anos. É isso que acontece na vida daquele que trilha os caminhos de Deus, que trilha o evangelho do reino. Muitas das vezes, por conta da semente, da carga
hereditária do pecado que nós trazemos conosco, muitas das vezes nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, da nossa forma, não buscamos em Deus a orientação do Espírito Santo de Deus, tomamos decisões precipitadas em nossa vida, e em cima de toda decisão tem uma consequência, e muitas das vezes nós sofremos, nós choramos, nós padecemos por decisões que nós tomamos, por não consultar o Espírito Santo de Deus. Jesus fala, passa por aqui, aí o homem, não, eu quero passar é por aqui, aí passa por aqui e se arrepende, sofre, geme, chora, e aí faz como o povo de Deus, vai para o cativeiro, aí chora, geme, depois Deus restaura. Muitas das vezes o homem ele tem que sofrer para aprender, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Você vai aprender com os erros dos outros, você não vai sofrer, padecer para você aprender, você vai ser mais sábio através da palavra de Deus, você vai aprender com os erros das outras pessoas. E nesta manhã nós estamos aprendendo com o povo de Deus, com o povo de Israel. Então, nesse período, Deus ele levantava profetas para falar ao povo. E dentre os profetas, nós temos os profetas pré-cativeiro, pré-exílio, profetas que Deus levantou no cativeiro e profeta pós-cativeiro. Daniel, Ezequiel, Jeremias são profetas que Deus levantou no cativeiro. Eles são contemporâneos. E Deus ele é muito estratégico. Ele cerca o povo dele de todos os lados. Daniel é levado lá para o palácio, Nabucodonosor. Jeremias fica lá na cidade de Jerusalém. E Ezequiel, esse profeta que nós estamos estudando o seu livro, Ezequiel, ele é levado lá para o acampamento que ficava fora da cidade da Babilônia, próximo ao rio Quebar, que era um acampamento de israelita. Então Deus ele cerca ali o seu povo de todas as maneiras. A gente tem que entender algumas coisas aqui para a gente conseguir interpretar bem esse livro. O capítulo de número 1 de Ezequiel, abre aí comigo, Ezequiel, capítulo de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Deus abençoe nossa irmã Leite. Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí. Você que está chegando, vai deixando o seu likezinho, vai compartilhando essa live. Muito provavelmente você vai ouvir muita coisa que você achava que era de um jeito e é de outro. E muito provavelmente você vai aprender muita coisa aqui importante sobre o livro de Ezequiel. Então você que tem um amigo, um companheiro, alguém da família que é pregador, que é professor, que ama a palavra de Deus, já vai compartilhando essa live aí e deixa Deus te usar. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 vai dizer assim, versículo 1: Era no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visão de Deus. E foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi. Então, nós entendemos, nós vemos aqui que Ezequiel ele era sacerdote.
Ou seja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que o sacerdócio não era quem queria ser sacerdote. Eu tenho vontade, eu vou ser um sacerdote, eu vou estudar para me ser um sacerdote. O sacerdócio, ele era passado de geração para geração. E o sacerdote, para você ser um sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi, do tronco de Arão. Ou seja, você tinha que ser descendente direto de Arão. Então, nós vamos ver que em Números capítulo 3, versículo 10. Números capítulo 3, versículo 10. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. Então, por isso que nós vemos lá em Números capítulo 16, aquela rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles estavam querendo ali tomar, o sacerdócio, serem sacerdotes também. Por isso que eles foram mortos, porque o sacerdócio ele era passado hereditariamente de pai para filho, e teria que ser da tribo de Levi, da família de Arão. Quando nós olhamos aqui para Levítico, no capítulo 21, Levítico, capítulo 21, você que está em casa, vai só tomando a nota para você entender, depois ter uma facilidade para montar o seu estudo e montar o seu sermão. Estou abrindo aqui bem rápido, você vai tomando a nota aí, anotando direitinho, para você saber onde está a referência. Levítico 21, 17, vai dizer assim, e diga Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderia se aproximar para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, ou que tenha o rosto defeituoso ou corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou mão defeituoso, ou seja corcunda, ou seja anão, ou tenha qualquer defeito na vista, ou esteja com ferida, ou com fluxo, ou que tenha algum defeito. Então a gente percebe aqui que para ser sacerdote, assim como Ezequiel, tinha que ser um levita da tribo de Levi, tinha que ser do tronco de Arão, e também não poderia ter defeitos. Não poderia ter um defeito no braço, na mão, não poderia ser anão. Por quê? Porque o sacerdote, ele apontava direto para o Cristo, para o sumo sacerdote. E Cristo foi um homem perfeito, não tinha defeitos em si, não pecou. E o sacerdote, ele apontava para Jesus, para Cristo. Então, por isso, aquele que se tornava, que queria, que era candidato a se tornar sacerdote, também não poderia ter defeito. Em Números no capítulo 8 e no versículo 24, a gente percebe ali que o sacerdote, aquele que estava almejando ali galgar a posição de sacerdote, ele era consagrado com 25 anos. Ele era consagrado com 25 anos. Números 8, 24. E quando nós olhamos para o contexto,
consagração do sacerdote, a gente vê que o sacerdote, ele só tomava, ele só sentava, ele só começava o seu trabalho com 30 anos de idade. Então, vamos ver lá, Números capítulo 4 e versículo Números capítulo 4 e versículo 3. Contém todos os homens entre 30 a 50 anos aptos para servir e que façam serviço na tenda. Pois bem, então nós entendemos aqui que com 30 anos, com 25 anos, o profeta ou o sacerdote, ele era ungido com 25 anos, mas ele só começava a exercer o ministério sacerdotal com 30 anos de idade. Isso é muito importante, isso que a gente está falando é muito importante para a gente entender aqui o contexto do livro de Ezequiel. Então ele era consagrado, ungido com 25, só assumia a posição com 30, mas por que, diácono Ronan, esse procedimento que Deus deixou? O sacerdote, ele tinha que entender de animais, ele tinha que fazer a avaliação ali dos animais, dos que estavam perfeitos, dos que não estavam imperfeitos. Ele tinha que entender de medicina, porque quem estava doente, quem não poderia, ficar no meio do povo, ele tinha que dar o diagnóstico. O sacerdote, ele tinha que estudar sobre a lei de Deus, sobre as coisas de Deus, porque o sacerdote que instruía o povo, que orientava o povo e que ensinava o povo a lei de Deus. E o sacerdote, ele tinha que também entender de leis civis, porque em cima de alguma confusão, em cima de alguma situação que o povo vivesse, era o sacerdote que teria que orientar ali aquele povo. Então o sacerdote, ele tinha que ter muito estudo, o sacerdote, ele tinha que estudar, o sacerdote, ele tinha que se preparar para exercer o seu ministério. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, nós entendemos que o nosso Deus, ele é um Deus que ele agrada daquelas pessoas que se preparam para estar exercendo a sua chamada, o seu ministério. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você tem que se preparar, você tem que, se você louva, você tem que ensaiar, se você canta, se você prega, se você é um obreiro, tudo isso você tem que se preparar, E quando nós olhamos aqui para o capítulo 1 de Ezequiel, a gente vai entender o que foi falado aqui. Olha assim, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Olha só, o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Ou seja, eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Quer dizer, e abriram os céus e eu tive visão, e foi no 5º ano do exílio. Ou seja, Ezequiel foi exilado com 25 anos de idade. Com 25, já tinha 5 anos que ele estava exilado. E no 4º mês, no 30º ano, ele faz 30 anos de idade, aonde ele iria começar a exercer o seu chamado sacerdotal, aonde ele iria começar a trabalhar, servir ao Senhor ali oficialmente como um sacerdote sobre o povo, mas ele estava exilado lá no próximo rio Quebar, do lado de fora da Babilônia, e lá não tinha templo, lá não tinha holocausto, lá não tinha candelabro, não tinha propiciatório.
E nesse contexto que Deus chama Ezequiel, nesse contexto de cativeiro. Então, Ezequiel era sacerdote e Deus ele levanta Ezequiel como uma voz profética. Deus levanta Ezequiel como profeta. E é interessante que quem chama o homem e quem chama a mulher é Deus. É Deus quem chama. E Deus ele faz da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Talvez alguém pode falar assim: não, não pode ser profeta, era sacerdote. Mas se Deus chamou para ser profeta e sacerdote, vai ser profeta e sacerdote. Então, se Deus ele te chamou com um ministério, se Deus ele te chamou para fazer alguma obra específica no reino, siga em frente. É muito importante você ter consciência do chamado de Deus para a sua vida, o que Deus quer fazer, o caminho que você tem que passar e aonde Deus vai te colocar. É muito importante você não olhar para as dificuldades, não olhar para as lutas, não olhar para as intempéries, mas é muito importante você seguir. Ezequiel, ele é considerado como o profeta das visões. Pensa num homem que teve visão. Irmão, pensa num homem que teve visão. E quando nós olhamos aqui para Ezequiel capítulo 1, abre comigo, Ezequiel capítulo 1. Olha só. Nós vamos entender agora um pouquinho do conteúdo do livro de Ezequiel e o que está sendo proposto aqui no livro. Ezequiel, abre sua Bíblia. Você que gosta de Bíblia, amante da palavra de Deus, abre Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 1. E era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. E abriram os céus, e eu tive visões de Deus. E foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. E ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faísca, e cercada por luz brilhante. O centro de fogo parecia metal reluzente. No meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, e os seus pés eram como de um bezerro, e reluzia como um bronze polido. Depois, debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se variavam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão, no lado direito, rosto de boi, e no lado esquerdo, rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas para cima. Cada uma deles tinha 2 asas que se encostavam uma nas outras, de outro ser vivente, e um do lado e outro do outro cobria os seus rostos. Cada um deles iam para frente e para trás, para onde quer que fosse o espírito deles iam, e não se viram quando se viam. Para onde
quer que fosse o espírito deles, iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, era como tocha, o fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Então a gente percebe aqui como é complexo o livro de Ezequiel. Os irmãos conseguem entender que é um profeta das revelações? E para a gente entender aqui o livro de Ezequiel, a gente tem que fazer uma hermenêutica correta, a gente tem que fazer uma interpretação correta. Esses 4 seres viventes aqui, que tinham rostos, né? E tinha 4 rostos: homem, ou leão, boi, homem e águia. Leão, boi, homem e águia. Essas figuras, elas apontavam para os 4 evangelhos. Ou seja, essas figuras, elas apontavam para a pessoa do Cristo Jesus, que é o tema, que é o centro dos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, ele é representado como o rosto de leão. No evangelho de Mateus, Jesus, ele é o rei dos reis. No evangelho de Marcos, Jesus, ele é apresentado como um boi, porque o boi, ele é o animal do serviço. E no evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus, ele veio como o servo. No evangelho de segundo escreveu Lucas, a gente percebe que Jesus, ele é representado com o rosto de homem, porque Jesus, ele foi o homem perfeito. No evangelho de Lucas, Jesus é representado como o homem perfeito. No evangelho de João, nós vemos aí essa representatividade no rosto de águia, porque representando a divindade de Cristo. O evangelho de João, ele vai falar da divindade de Cristo. Então, os irmãos perceberam aí a complexidade que se dá o livro de Ezequiel, como a gente tem que estudar e cavar poço. O livro, ele é recheado de ilustrações. O livro, ele é recheado de visões. Quando a gente olha aqui para o capítulo 5 de Ezequiel, Deus manda Ezequiel raspar a cabeça, raspar a barba. E era muito desonroso para um judeu ter esse tipo de conduta. Mas Deus apontava, queria que o profeta sentisse no coração o que Deus estava sentindo no seu coração. No capítulo de número 12, Deus manda o profeta fazer um buraco na sua casa e pegar suas mobílias e pular, sair para fora com toda a sua mobília e ficar do lado de fora, representando ali a maneira que o povo de Deus iria ser subjugado e teria que sair ali da sua terra. Agora é interessante, olha só, no capítulo 4, abra comigo aí, Ezequiel, capítulo 4. Nós vamos entender aqui um pouco do que o profeta Ezequiel passou e de como foi o seu ministério profético. Versículo 1. A palavra do Senhor vem a Ezequiel: agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque na sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamento e ponha arietes ao redor dela. Deus manda Ezequiel fazer uma maquete da cidade e fazer acampamento e com tijolo e tal. E Deus manda Ezequiel fazer uma maquete.
Depois põe uma panela de ferro e coloca com um muro de ferro entre você e a cidade e põe-se de frente a ela. Ela estará cercada e você sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado do lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, 200 durante 390 dias, e você carregará a iniquidade de Israel. Determinado este prazo, deita-se sobre o seu lado direito e carrega a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tendo-se... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Terminado este prazo, deita-te sobre o seu lado direito e carrega a iniquidade de Judá durante 40 dias, tempo que determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém com o braço desnudo e profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar enquanto não se cumprir os dias. Pegue trigo de cevada, feijão e lentilha, paíço e espelta, ponha numa vasilha e coma eles, e faça pão para você. Você deverá comê-los durante 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e coma em hora determinada. Também meça meio litro de água e beba em hora determinada. Como o pão, com você comia um bolo de cevada. Assim à vista do povo, usando fezes humanas, à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão comida imunda entre as nações para onde os puser. Então disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei desde a minha infância, até agora jamais comi comida achada morta, ou que tivesse sido despedaçada por animal selvagem. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse o Senhor, deixarei você asquear-se o pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? O que aconteceu aqui? A gente percebe que o profeta, Deus ele trilha com o profeta com um caminho para o profeta ele sentir no coração o que Deus estava sentindo. Então Deus ele manda fazer uma maquete, e depois Deus manda ele deitar do lado esquerdo da maquete mais de 300 dias amarrado. Depois Deus manda ele virar para o lado direito e ficar 40. E Deus ele fala com ele: assim, e você vai fazer pão, vai comer regrado e vai separar medida de água também regrada, porque desta forma o povo de Deus vai sofrer lá no cativeiro. Eles vão comer regrado, e você vai fazer um pão. Você vai fazer pão, e você vai fazer esse pão, você vai usar de combustível fezes humanas. Aí o profeta pegou e ficou meio
chateado e pegou e falou: ah, Senhor, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca, né? Nunca comi nada impuro. E aí Deus abre uma exceção e fala: então, tudo bem, fezes humanas, você pode fazer então em esterco de vaca, em fezes de vaca. E é esse contexto, é dessa forma que Deus trabalha com o profeta. O profeta sentir no coração o que Deus estava sentindo no coração dele. É mais ou menos parecido o que Deus fez com Jeremias, fez com Oséias. Deus, ele permite o profeta sentir a dor para transmitir a palavra ao povo com propriedade. Quando você só sabe a dor de quem da ingratidão, quem ajudou alguém, ajudou, instruiu, ajudou financeiramente de alguma maneira, e aí aquela pessoa que foi ajudada por você não é grata, olha para trás, não tem gratidão nenhuma. Então esta pessoa que foi alvo de ingratidão, ela sabe de fato o que Jesus passou quando ele estava perante o povo e Pilatos fala: olha, eu tenho aqui Barrabás e eu tenho aqui Jesus. O que vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Depois de tudo que Jesus fez, aquele povo vira e fala: solte Barrabás e crucifica Jesus. Povo ingrato. Jesus sentiu a dor da ingratidão. E quando, você ajuda alguém e aquela pessoa ela é ingrata com você, você sabe, você entende o que Jesus sofreu, você entende o que Jesus passou. Então Deus, ele permite os profetas trilharem por esse caminho. Foi assim com Oséias. O que aconteceu com Oséias? Deus fala com Oséias assim: olha, você vai lá numa casa de prostituição, pega uma mulher e casa com ela. Oséias casa, a mulher volta para a prostituição. Deus fala com ele: Oséias, dessa mesma forma o povo está me traindo. Eu amo, eu sou esposo, eles são a noiva, eu cuido deles, mas eles estão adulterando, eles estão me traindo com outros deuses, se dobrando diante a Mamon, aos outros deuses. Então o profeta, ele sentia a dor de Deus no coração. É o que aconteceu com Jeremias. Deus chama Jeremias e fala: vamos lá na olaria, vamos lá. E Deus, ele palestra com Jeremias e mostra a questão do vaso. É a mesma forma aqui com Ezequiel. A gente percebe o teatro, a dificuldade que esse profeta ele passou. No capítulo 2, Deus vai falar com ele assim: olha, você vai ir, vai falar, mas o povo não vai te ouvir. Eu vou te dar uma fronte dura, uma fronte forte. Interessante, irmãos, no capítulo 24, abra comigo lá, capítulo 24 e versículo 15 de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. Vai tomando nota e eu vou ler aqui para a gente aproveitar o tempo. E veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos, a delícia dos teus olhos. Contudo, não te lamento, não chore, não derrame nenhuma lágrima, não permita que ninguém ouça o seu gemer, não planteie pelos mortos, mantenha apertado o seu turbante, as suas sandálias dos teus pés, não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos planteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você vai nos dizer que relação tem essas coisas conosco? O que Deus fala ao profeta? Deus fala com ele: olha, eu vou te tirar a delícia dos seus olhos,
a gente percebe que Ezequiel era casado. E pela fala de Ezequiel, pelo seu livro, a gente percebe que o casamento era um casamento abençoado, era feliz, era a delícia dos olhos dele. Se fosse uma mulher rixosa, né, irmão? Poderia, né? Eu vou te levar, vou levar essa mulher rixosa, uma mulher problemática. Mas não. A mulher de Ezequiel, Deus chamou ela de delícia dos teus olhos. O homem casado, bem casado, amava a esposa dele. Deus chega para ele e fala: eu vou tirar sua mulher e você vai profetizar, vai falar ao povo que eu vou tirar. E Ezequiel, ele sai de manhã. Assim diz o Senhor, Deus Jeová: Deus vai recolher a minha mulher. Deus vai recolher. Deus vai levar a minha mulher. O profeta saiu de manhã falando e profetizando, e de tarde a mulher dele morre. E é nesse exato momento que a mulher dele está morrendo, que o profeta está profetizando, é que Jerusalém está sendo tomada e o templo está sendo destruído. Aí o povo chega para o profeta e fala assim, no outro dia: mas fala para a gente, o que nós tem a ver com isso aí, profeta? Que relação que a gente tem com isso aí? Aí o profeta abre a boca e fala: da mesma forma que aconteceu comigo, vai suceder com vocês. Deus vai tirar a delícia dos teus olhos. O templo, a cidade de Jerusalém vai ser destruída. O teu orgulho vai ser destruído. E quando isso acontecer, vocês vão continuar da mesma forma. Vocês não vão plantear, vocês não vão chorar, vocês vão continuar do mesmo jeito. Porque o povo tinha uma dificuldade ali onde eles estavam. Porque o povo, ele não era escravo. O povo não estava escravizado assim como no Egito. Lá na Babilônia, o povo, ele era cativo, ele estava exilado, ou seja, o exilado, ele tem direitos. Então o povo poderia plantar, o povo poderia colher, o povo poderia trabalhar, o povo poderia prosperar. Então, como eles estavam perto ali, daquelas coisas profanas de Babilônia, eles começaram a se contaminar com Babilônia. O templo estava destruído, a Jerusalém estava sendo destruída, mas eles estavam com os olhos nas coisas da terra, estava prosperando. E prova disso é que quando o cativeiro, depois de 70 anos, que Ciro abaixa o decreto e libera o povo para voltar para Jerusalém, muita gente não quis descer para Jerusalém, voltar, porque tinha enriquecido, estava rico, preferiu ficar em Babilônia, não quis voltar para Jerusalém. Então, é nesse contexto que Deus levanta o profeta, e com essa missão, com essa visão. No nosso texto bíblico, lá na nossa lição, vai falar sobre Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, que é a passagem do vale dos ossos secos. O nosso texto bíblico na lição vai dizer: e veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face dos ossos secos, era sequíssimo. Os irmãos conhecem aqui essa passagem, Ezequiel capítulo 37. Ponto 1 da nossa lição lá vai dizer o seguinte, o significado do vale dos ossos secos. O ponto 1, os ossos secos. Ponto 2 lá, o significado. E o ponto 3, a promessa de Deus. A promessa de Deus. Então, a nossa lição vai falar sobre a restauração nacional e espiritual do povo de Israel. O povo estava ali em Babilônia, estava subjugado, estava fora de Jerusalém, fora da sua terra, já não tinha mais templo. E aqui no capítulo 37 de Ezequiel,
Deus levanta o profeta, Deus corrige, Deus açoita, Deus repreende o seu povo, mas Deus ele também, ele é amor, ele é misericórdia. E o Deus que nós servimos é um Deus de restauração. A partir do momento que o homem e que a mulher, ela se arrepende, ele se arrepende e se inclina para as coisas de Deus, Deus é misericordioso. Glória a Deus. Então o que Deus faz? Aqui no capítulo 37, Deus levanta o profeta para profetizar a restauração da casa de Israel. Aleluia. Ou seja, o povo estava morto, os ossos não estavam secos apenas, estavam sequíssimos, não havia vida. E aí Deus levanta o profeta nessa visão e fala: profetiza, profetiza. E ele libera aquela palavra, e ali se levanta um grande exército sobre aqueles ossos, né? Os ossos começam a se juntar, e aí vai começando a nascer nervo, e em cima dos nervos a carne, e se levanta um grande exército. E aí Deus fala com Ezequiel: agora profetiza a vida, o fôlego de vida. E então, né, aquele exército, ele ganha a vida. Era Deus falando com Ezequiel que iria restaurar toda a casa de Israel e que eles iriam voltar para Jerusalém. É Deus falando com o profeta. Então, Deus ele usa muito o profeta Ezequiel em visões. É um livro complexo, é um livro difícil, mas muito importante para a gente entender sobre o cativeiro. Irmãos, o ponto 2 lá, sobre a dispersão dos judeus entre as nações, a diáspora de Israel e de Judá. A gente tem que entender isso aqui. O que é diáspora? Diáspora é esse afastamento, né? Essa retirada, essa saída dos judeus ali da sua terra. E por que diáspora de Israel e de Judá? Que a gente vai entender, né? A gente entrando lá em 1 Coríntios, 1 Reis e 2 Reis, a gente vai entender sobre o que estava acontecendo ali naquele período e o povo, o que aconteceu com o povo de Deus. O Salomão, assim que Davi morre, Salomão assume o trono. Salomão, os impostos estavam muito apertados em cima do povo. E o que Salomão faz? Em vez de Salomão ele ganhar o povo, Salomão ele aumenta os impostos em cima do povo. Então, o que o povo faz? O povo se rebela. E aí o reino é dividido, né? O Salomão aumenta imposto, o filho de Salomão morre, o filho de Salomão assume, né? Roboão assume. Roboão ele aumenta imposto, perdão aqui, irmãos, fiz uma confusão aqui. Roboão, né? Roboão, filho de Salomão, aumentou o imposto. Salomão morre, Roboão assume, e então Jeroboão sobe para o norte, e Roboão, filho de Salomão, continua no sul, né, no reino do sul. Então por isso tem essa divisão: reino do norte, né, e reino do sul. Não é verdade? A nossa lição lá, o ponto 2 lá,
Vamos lá, ponto 2. Isso aqui é muito importante. Renasce Israel, o retorno dos judeus, que se refere à profecia, diz a segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor. Essa dispersão judaica durou 1800 anos. Diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão ao Senhor. Essa dispersão durou 1800 anos, sendo iniciada 70 depois de Cristo, na ocasião da destruição do templo de Jerusalém. Aqui nessa ocasião, nós vemos aqui em que Israel, ela se tornou, nação, se tornou de novo, nação, em 1947. Irmãos, muito bom, estar com os irmãos. O livro de Ezequiel é um livro complexo. Conclusão lá. A visão do Vale dos Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora, ao mesmo tempo anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo e transformar uma nação soberana e poderosa na terra. Então, irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Livro do profeta Ezequiel não é brincadeira, é um livro complexo, mas nessa aula nós entendemos um pouco sobre a importância da gente estar estudando, meditando e procurando entender, fazer a interpretação correta. O livro do profeta Ezequiel, para você entender, é só fazendo aí uma hermenêutica correta. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco aqui nas redes sociais. A aula hoje foi transmitida pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo Kawai. Muita gente conosco aqui, não é verdade? Deus abençoe a vida aqui do Divino, Deus abençoe a vida do Andrade, Deus abençoe a da Rayane, Deus abençoe a vida de Natália, Deus abençoe a vida do Tiago, Deus abençoe a vida de Elaine, do Igor, Deus abençoe a vida da Leide, a Debalina, Deus abençoe a André, Deus abençoe o Vando, Deus abençoe aqui os irmãos no Facebook, Marcelo aqui que está assistindo, Delano, Geraldo. Deus abençoe os irmãos lá no Kawai. Hoje nós teremos aí o culto, grande culto aqui na igreja Pentecostal Boas Novas, e hoje é culto de Santa Ceia, não é verdade? Nós vamos estar passando agora a palavra para o nosso pastor José Cunha, que estará dando as considerações finais, orando e impetrando a bênção apostólica. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, mais uma vez, eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom, a escola maravilhosa, muita gente aprendeu, isso é muito bom mesmo, que nós sabemos, queridos irmãos, que Jesus está voltando. Desde já quero agradecer, meu amigo particular, Diácono Ronan Samora, grande homem de Deus, que o Senhor possa te usar, que o Senhor possa te guardar, que revista mais e mais dessa sabedoria. Vamos estar finalizando, colocando uma vírgula. Domingo você é o nosso convidado também pela nossa escola bíblica dominical. Hoje foi a lição 10, domingo vai ser a lição 11. Aleluia. Vamos estar agradecendo a Deus e você tem um domingo por excelência debaixo da proteção do Senhor.
Amado Deus, Criador do céu e da terra, no nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, eu sou grato, Pai, por cada irmão, por cada irmã que entrou, Senhor, compartilhou, Senhor, e aprendeu mais nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor, aleluia, venha dar graça, que o Senhor venha renovar a saúde, a fé, o ânimo. E logo mais, Senhor, às 19h30, na nossa igreja Pentecostal Boas Novas, aqui na cidade de Coronel Fabriciano, no bairro Golgo Alto, Rua Pinheiro, 143, e o nosso culto de Santa Ceia. Aleluia. Assim, meu Deus, que cada um dos nossos irmãos venha ter uma semana por excelência, que o Senhor venha renovar o ano, a caminhada da vitória. Assim, meu Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá, guarda, Senhor, aleluia, nossa família, guarda cada empreendedor, cada comerciante, você que se encontra em casa, que está no seu trabalho, que se está aí no hospital, que está aí na cadeia pública, que acompanhou, que o Senhor Jesus conceda outras oportunidades, que você tenha um chamado, a vocação para pregoar as boas novas. Receba, Deus, a nossa humilde oração como holocausto vivo, suave, agradável, para a honra e glória do teu nome. Amém. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor, Nada nos faltará. operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A graça do Senhor, o amor de Deus, a doce a consolação do Espírito Santo, que seja com a amada igreja do Senhor nessa manhã e nessa tarde e nessa noite, e todos digam amém e amém e amém. Deus possa te guardar e um bom domingo, que o Senhor te dê muita paz e alegria no seu coração. Muito obrigado.